gente bonita! Bom, já que a ideia é falar sobre o que eu aprendi na Bíblia, e se eu começasse falando exatamente sobre a Bíblia? E já que eu uso a minha então na versão digital, então eu vou usar ela, pode ser? Então vamos lá, todo mundo comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não! Se a gente for ler a Bíblia toda aqui agora, a gente vai ficar aí, sei lá, acho que umas 6 ou 7 semanas lendo sem parar. Eu não quero exatamente isso, né? Na verdade, eu quero falar sobre a estrutura da Bíblia. Como ela é, como ela foi formada, como ela foi escrita. E olha só, já vou começar dando uma informação que talvez nem todo mundo saiba. A Bíblia não é um livro. E lá vem ele falar que é muito mais que um livro. Pois é muito mais que um livro. Ah, eu não falei? Na verdade, a Bíblia é uma coleção de livros. Mais exatamente 66 livros. Tá, isso aqui é uma coleção de livros, desse tamaninho aqui. Isso é uma coleção de livros. Isso também é uma coleção de livros. Então, o que acontece é que naquele tempo era um pouquinho mais difícil de você ter acesso a materiais para estar escrevendo livros tão tranquilamente como é feito hoje em dia. Eu, por exemplo, nos dias de hoje não tenho nenhum problema em pegar uma folha em branco como essa aqui, ó, sem nenhum risquinho, sem nenhuma marquinha, novinha. Aí eu posso pegar essa folha aqui e... a troco de nada. E não vai me doer nem um pouquinho na consciência. Mas naquele tempo, uma folha em branco era um artigo tão caro e tão raro que para escrever um livro, o cara tinha que pensar pelo menos umas 50 vezes. Isso sem contar o fato de que a sua Bíblia é pequena, porque na verdade ela tem folhas um pouquinho mais finas. Olha o tamanho dessa aqui, por exemplo. Aliás, isso é uma coisa que eu já quero deixar bem claro desde agora. Você não pode ler a sua Bíblia com a mentalidade de hoje. Naquele tempo não existia táxi, não existia carro, não existia ônibus, não existia Uber, não existia bicicleta. Cavalo era artigo de luxo. Camelo, então, era limousine naquele tempo. Então era um pouquinho difícil ter esse acesso que a gente tem hoje em dia ao alfabeto. Aliás, se não tivesse essas coisas hoje em dia... talvez tivesse mais silêncio lá fora. Você precisa ter em mente que naquele tempo era extremamente difícil o acesso à alfabetização. Saber ler e escrever era coisa apenas de gente rica! Essa aí com certeza aprenderia a ler e escrever. Eu sou rica! Mas mesmo com toda essa dificuldade, 40 homens conseguiram escrever 66 livros ao longo de 1600 anos, relatando o nosso começo e o nosso fim. Não sei se você sabe, mas o Apocalipse é o livro que fala do fim da humanidade. Então, se você quer saber como é que esse planeta vai acabar, a informação tá lá. Toda a Bíblia completa tem uma divisão em 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é basicamente chamado de escritura sagrada pela própria Bíblia. E nesse caso é interessante pensar que essa era a Bíblia que Jesus tinha na época dele. Já o Novo Testamento retrata exatamente a vinda de Jesus e o que aconteceu depois disso. Agora que eu falei que a Bíblia foi escrita por 40 homens, me faz pensar justamente numa coisa que muita gente fala, que a Bíblia foi escrita por homens. Olha que novidade. Sim, a Bíblia foi escrita por homens. E é engraçado que uma pessoa uma vez chegou pra mim e falou exatamente assim: eu não acredito na Bíblia não, porque ela foi escrita por homens. É mesmo? E aí eu perguntei: ok, mas onde é que você ficou sabendo disso? E ele respondeu: foi um homem que escreveu sobre isso. Pois é, gente, mas a Bíblia deixa bem claro que esses 40 homens escreveram inspirados por Deus. E essa é a palavra-chave: inspirados. E não ditados. E o que eu quero dizer com isso? Deus não chegou para cada um deles e falou assim: pega aí, papiro, pena e tinteiro. Começa aí, na outra linha, parágrafo. E no princípio Deus criou. Não. Deus dava a ideia para as pessoas e elas escreviam daquilo que elas entendiam para a época dela, para o pensamento dela, para o entendimento dela, para o conhecimento dela. Complicou. Pois é, Disson. Tem gente que pensa que só porque foram 40 pessoas com culturas diferentes, em épocas diferentes, com cabeças diferentes, pensamentos diferentes, a Bíblia fica uma coisa confusa. Mas muito pelo contrário, a Bíblia tem uma lógica perfeita, desde o primeiro até o último livro. A impressão que dá é que os 40 sentaram num botequinho em algum lugar
lugar e simplesmente começaram a conversar e começaram a se combinar como é que iam fazer aquilo. Mas a questão aqui é que cada um desses 40 homens foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo. Por isso que esses 66 livros foram escritos como se fossem uma única pessoa escrever. E quando eu digo livros, eu não estou falando exatamente só e apenas livros. No Novo Testamento você tem muitas cartas que foram escritas por Paulo, Pedro e João. Só que cada carta que Paulo escreveu dava praticamente um livro, de tão longas que eram essas cartas. Ô carinha pra gostar de escrever, hein? E uma curiosidade sobre os caras que escreveram a Bíblia, o primeiro deles foi Moisés, e ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. E o último deles foi o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, que está no fim da Bíblia. E aqui eu vou falar um pouquinho fora dela, mas é só para deixar uma coisa pontuada que é muito importante. Muitos arqueólogos tentaram de toda forma descobrir provas contra a Bíblia, coisas que pudessem refutá-la ou dizer que foi tudo inventado recentemente. Mas você sabia que para cada vez que um arqueólogo escava um buraco e limpa alguma relíquia, ele acaba encontrando uma prova de que a Bíblia é verdade? Sabe, um papiro, um jarro, uma peça de madeira, alguma coisa que foi entalhada com letras. Geralmente essas coisas relatam coisas que aconteceram na época da Bíblia. E eu quero aproveitar esse momento para falar com você uma coisa que eu falei no vídeo anterior. Se você ver, ou se você lembrar, caso você já tenha assistido, eu mencionei várias versões de uma mesma tradução, não foi? É que quando uma Bíblia foi traduzida, ela teve que ser traduzida de idiomas antigos, como hebraico e aramaico, e muita coisa não tinha tradução na época. E as primeiras pessoas que traduziram a Bíblia tiveram que traduzir com o conhecimento que elas tinham naquela época. E nesse caso, talvez fosse uma coisinha muito assim, basicona. Mas com o passar dos tempos, os tradutores que vieram depois daqueles começaram a aprender novas técnicas de tradução e de interpretação dos textos originais. Esses começaram a ver frases mais completas, com significados mais amplos. Por isso que eu recomendei tanto você pegar uma tradução moderna e não ficar preso só numa tradução antiga. A Bíblia tem mais uma qualidade, mas essa qualidade ela é um pouquinho mais difícil de se notar. A Bíblia consegue fazer pessoas mudarem seu comportamento e até mesmo mudar a sua índole. Mas isso é claro se for feito da maneira correta. Se você pegar a Bíblia e começar a ler como se fosse um jornal da manhã, ela não vai fazer nada por você. Um exemplo disso são pessoas que afirmam ler a Bíblia de ponta a ponta em poucas semanas e não acontece nada. Mas isso aconteceu dessa forma porque a pessoa pegou a Bíblia e começou a ler como se fosse uma história em quadrinhos. E a Bíblia não deve ser lida como se fosse qualquer livro. Por isso eu vou falar aqui de algumas coisinhas que eu aprendi na Bíblia e que quando eu comecei a pôr em prática, tornaram a leitura bíblica muito mais proveitosa para mim. Primeiro passo, pedir orientação para o Espírito Santo. Ele vai te mostrar o que você tem que aprender daquilo que você está lendo. Segundo passo, a Bíblia se explica. Quando você não está entendendo alguma coisa, é porque está precisando ler alguma outra coisa antes ou depois. Terceiro passo, e esse eu vou me deter um pouquinho mais aqui. Ler o texto dentro do seu contexto. Eu vou deixar aqui como, por exemplo, uma passagem no livro de Isaías, capítulo 28, verso 10, que nas Bíblias mais tradicionais parece que é uma forma de você ler a Bíblia de maneira correta, mas se você ver isso em outras versões da língua portuguesa, você vai ver uma passagem que não tem nada a ver com esse assunto. E nem precisava exatamente pegar uma outra versão. Se você pegar nas versões tradicionalíssimas e começar a ler o contexto inteiro, você vai perceber que tem alguma coisa ali um pouquinho diferente e que não tem nada a ver com relação à leitura da Bíblia. Na verdade é uma bronca. E a parte mais engraçada disso tudo é que eu não precisava estar conversando com você sobre o que é uma leitura contextual. Afinal de contas, se você pegar qualquer livro de história ou livro educativo, você vai perceber que a leitura contextual é um termo obrigatório. Você não consegue definir o que é sujeito e predicado se você não lê a frase inteira e não entender essa frase. Além disso, a leitura pontual, ela funciona apenas com manuais de instruções ou com receitas de bolo. Mas qualquer outro tipo de leitura, você tem que entender o contexto, seja da Bíblia ou seja de outros livros. Mas o que a gente costuma fazer? Pega um versinho e transforma aquilo em sendo a verdade da nossa vida. Então, se por algum momento você acreditou que Jesus bebeu vinho, sabe de nada, inocente. Se você pegar no contexto o momento em que Jesus transforma água em vinho, você vai perceber algumas coisas interessantes, como por exemplo, esse vinho não tinha álcool e Jesus nunca bebeu desse vinho. Meu Deus!
Então fica um desafiozinho só para esquentar seus neurônios. O quarto passo é você comparar textos com textos. Isso porque, às vezes, um texto não tem informação completa, ou tem uma informação diferente, porque, como eu acabei de falar, cada um que escreveu um pedacinho da Bíblia, escreveu conforme seu entendimento, conforme seu conhecimento e conforme seu jeitão. Um exemplo bem clássico disso foi um dia em que Jesus acordou de manhã cedo, foi até uma figueira, procurou figo para comer, não achou e amaldiçoou aquela árvore. Se você ler na sua Bíblia, você vai encontrar um discípulo dizendo que a árvore secou na hora, e o outro discípulo vai dizer que a árvore secou no dia seguinte. E como é que o contexto resolve essa questão? Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar que em diversos momentos os discípulos se separavam. Um ia fazer alguma coisa na cidade, outro ia fazer alguma coisa com Jesus, outro ia subir o morro, outros iam ficar. Ou você achou mesmo que os 12 ficavam andando de mãozinha dada com Jesus o tempo todo? Cada um deles tinha suas tarefas para cumprir, e algumas vezes eram tarefas diferentes umas das outras. Por isso que a comparação de textos é importante quando você está lendo a Bíblia. E de novo, não era algo que eu precisava estar falando aqui. Se você pegar qualquer livro para estudar para uma escola, você vai ter que ler vários textos comparando eles e vendo o que você entende disso tudo. Mas de novo, a Bíblia se torna uma bela muleta quando você pega um textinho, interpreta mal e faz aquilo uma verdade. E o quinto passo é você considerar a Bíblia como sendo uma coisa única. Não tenta separar ou dicotomizar. Aprendi essa palavra ontem. Se eu tirar todo o Antigo Testamento e esquecer dele, eu estou descartando a Bíblia que Jesus usou, pregou e ensinou enquanto estava aqui na Terra. E se eu descarto o Novo Testamento, eu acabo descartando completamente a vida daquele que veio para salvar a gente de nós mesmos. Então, da próxima vez que você for ler uma Bíblia, pega uma Bíblia que seja uma tradução bem simples, bem fácil de ler, aquelas que não vai te dar sono porque você tem que ficar tentando imaginar o que significa cada palavra. E lembra desses passos. Primeiro, pede orientação para o Espírito Santo. Segundo, lembra que a Bíblia se auto-interpreta. Terceiro, leia tudo dentro do contexto. Quarto, compara os textos mais simples com textos mais complexos. E quinto, pense que a Bíblia é um conjunto inteiro. Você não pode descartar nenhum pedacinho. Tudo bem até aí? Bora praticar? Então não se esqueça, faça dessa forma e eu tenho certeza que a Bíblia vai ser uma leitura completamente diferente na sua vida. Em breve eu volto com mais um vídeo aí mostrando mais alguma coisa que eu aprendi na Bíblia. Tá a fim de ver?